Então, vamos lá, vamos Agora lá começar a nossa conversa. Pelo menos no próximo mês aí. Vamos começar a nossa conversa. Antes de entrar em assuntos de análise geopolítica, questão internacional, de relações internacionais, eu queria muito ouvi-la sobre essas movimentações agora no Congresso Nacional, que está, quer dizer, a extrema-direita, a direita central, estão começando a trabalhar em cima dessa chamada PEC da blindagem, estão querendo criar engrenagens, mecanismos, escudos, proteções, para garantir a impunidade total dos parlamentares brasileiros e tirá-los o máximo possível do radar do STF. Você acha que, de alguma forma, é possível reagir a isso? Ou por meio do governo federal, ou por mobilização social, ou enfim, esse vai ser mais um trator que vai passar por cima da gente sem que haja nenhum tipo de reação, Rose? Olha, eu acho que talvez a resposta seja através das forças sociais, porque pelo governo, o governo está um pouco amarrado nessa questão dessa frente amplíssima, né? O Lula fez lá aquela reunião ministerial e ele lançou até umas indiretas ali para os ministros. Tem 2 ministros ali que são do União Brasil, né? Por conta até lá daquele congresso deles, da federação, do que eles falaram no governo. E é difícil, tá difícil para o governo sair dessa lógica da frente ampla. O novo presidente do PT, o Edinho, ele quer, inclusive, aumentar essa frente ampla para as próximas eleições e que acaba amarrando o governo de lutar, fazer luta política de pautas importantes para a esquerda. Eu acho que esse é um problema que ele precisa ser analisado, estudado com muita calma para ver o PT vai fazer ano que vem, como é que vai ser construída a chapa. Porque senão vai ser, se o presidente Lula se reelege, vai ser 4 anos, mais uma vez, pisando em ovos, se retirando de lutas políticas que são muito importantes como essa, por causa dessa frente amplíssima. Então, acho que, de forma mais realista, o tipo de manifestação que a gente pode ter é nas ruas. Isso sem contar com a mobilização de alguns grupos políticos e de partidos importantes também. Então, eu acho difícil. Esse é um cenário complicado. E o Hugo Mota, que já não é uma pessoa muito confiável, ele está pagando uma espécie de pedágio, né? Por conta daquele acontecimento lá na mesa, para ele ocupar a mesa. Então, ele resolveu pagar esse pedágio. Eu lembro quando ele tomou posse, eu assisti o discurso dele, depois a gente vai fazer um programa de análise, eu reassisti o discurso dele. Ele praticamente parecia que ele estava tomando posse para primeiro-ministro do Brasil, porque ele defendeu as mudanças do orçamento do parlamento desde 2016, ele depois do golpe da Dilma, defendeu ele não falou isso de forma aberta, mas é como se ele tivesse defendido que o Brasil seja um regime parlamentarista e estava muito empoderado. E agora eu vejo que ele tomou um apavoro de certos deputados e está agindo, e também, Leandro, tem uma questão, agindo também em nome de seus próprios interesses. E, inclusive, sim, isso tem uma ligação com essa gastança de dinheiro do orçamento secreto e de como isso vai passar a ser investigado, porque, né, o Flávio Dino tem feito uma pressão, virou um sequestro, por um lado, um sequestro do orçamento da União, que já é absolutamente terrível, e, por outro lado, uma farra de dinheiro que não tem rastreabilidade, que não precisa dar satisfação para o povo brasileiro de como é usado, ou seja, dinheiro que vai embora nos ralos da corrupção. Então, eu acho que eles estão preocupados com isso também. Como é que vai funcionar com essa pressão que o Flávio Dino está fazendo? Como é que eles vão ser investigados? Eles querem ser investigados também no tribunal? Querem, né? E eles têm um projeto político em relação ao Supremo também, né, Leandro? Que é esse discurso de fazer o Senado na eleição do ano que vem, justamente para poder colocar o impeachment de ministro do Supremo. Eu acho que uma lição que tira da galera, que assim, eu não gosto desse tipo de comemoração, de discurso, de que a gente
ganhando o jogo que a gente já ganhou. Tá, eu queria, então, assim, sair da questão Brasil, e hoje me chamou muito a atenção. Aliás, não, eu vou falar sobre. O que me chamou a atenção foi o ataque ao Milei lá na Argentina, mas antes disso, Rose, uma coisa que eu acho que é mais importante, que eu queria ouvir você falar sobre isso, até para eu entender melhor. Ontem saiu uma série de notícias, ontem uma série de notícias sobre o rebaixamento das relações diplomáticas do Brasil com Israel. Israel rebaixou ainda mais. E o ministro da Defesa fez grandes ataques ao Lula, ao governo brasileiro. Eu queria te entender uma coisa. Essa relação com Israel, na verdade, não existe mais, mas ela continua apenas porque não foi formalmente rompida essas relações. É isso? Não, eles não romperam relações, de fato, né? Existe ainda um canal diplomático aberto, mas eu acho que ele não tem um aceite do embaixador, né? O Brasil não concedeu, eu acho que é agreement que fala. O Brasil não concedeu e, portanto, o embaixador ele não está, digamos, formalizado no cargo de embaixador. E Israel, por outro lado, rebaixou, porque falou que o Brasil saiu daquela aliança, né? Que é uma máquina de propaganda sionista, aquela aliança em memória do Holocausto. E aí eles fizeram o que eles são muito acostumados, né? Eles fizeram uma avalanche de provocações ao presidente. É absurdo o que eles fazem, né? Ao presidente Lula. Da outra vez, esse cara que está, o Israel Katz, ele compartilhou no Twitter. Ele, eu acho que é ministro das Relações Exteriores de Israel, né? Eu sempre confundo ali os caras no Twitter, um meme em que o presidente Lula é retratado como um macaco. E agora ele compartilhou como se o Lula fosse um boneco do Irã. Então, eles agem com muito desrespeito. Eu acho que esse rebaixamento deveria ter partido do Brasil, já, né? Porque eles deram muitos motivos. Mas continua, o Brasil não rompeu relações diplomáticas, né? Não chegou no limite do rompimento. Mas eu acho que é o pior momento, assim, pelo menos a partir de agora, é o pior momento dessas relações bilaterais, embora as relações econômicas continuem, né? O Brasil continua fornecendo petróleo para Israel e comprando armas de Israel. Eu te perguntei isso, Rose, porque o Milton Temer, numa entrevista ao Mauro Lopes, depois numa postagem dele, creio que no Facebook, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei realmente interessante. Ele falou assim: Lula, rompa relações com Israel. Antes que Israel faça esse rompimento, isso se torne uma grande humilhação para o Brasil. Você acha que essa pode ser, sim, uma humilhação? Quer dizer, Israel força, humilha, xinga, torna o Lula pessoa não grata, faz todo tipo de assédio contra o Brasil não rompe relações, certamente porque teme os Estados Unidos, e aí Israel vai e rompe, ainda coloca assim: não precisamos de você, e rompe. O Brasil não podia, de fato, se adiantar esse rompimento para não passar por essa humilhação? Eu acho que sim, é isso que eu defendo, que o Brasil já deveria ter rompido há muito tempo, inclusive desde os primeiros ataques ao presidente. Imagina, um dos ministros do governo Netanyahu publica uma imagem em que o presidente do Brasil é associado a um macaco. Isso já deveria ter acontecido. Isso foi ano passado, em fevereiro, março do ano passado, quando Lula fez aquela declaração na Etiópia comparando os crimes de Israel com os crimes nazistas. E sem falar, né, a humilhação que o embaixador brasileiro passou por lá. Eles fizeram uma cena absolutamente constrangedora, né? Então, assim, o Brasil, emitiu uma nota, não sei se você chegou a ver, o Itamaraty, pela primeira vez em quase 2 anos, emitiu uma nota no tom correto por conta dessa nova provocação de Israel. Pela primeira vez, o Itamaraty saiu debaixo da cama e falou mais claramente sobre Israel, inclusive dizendo, né, que esse ministro deveria estar preocupado em esclarecer os ataques aos hospitais de Gaza que tinham acabado de matar 5 jornalistas. Então, mas é uma nota que ela continua sendo só uma nota, não é o rompimento. E algumas pessoas trazem o argumento de que o Brasil não deve romper relações diplomáticas com o Estado de Israel, e eu acho que eu já cheguei até a falar isso aqui. Eu assisti a entrevista do Francisco Rezec, que foi o ministro das Relações Exteriores no governo Collor, um jurista e etc., em que ele é uma
Nossa, é uma entrevista muito didática, histórica, porque ele volta em questões históricas, para falar sobre a própria questão do Israel nas Nações Unidas, e que ele fala que não tem nenhum problema o Brasil romper relações diplomáticas, que tem um peso simbólico muito forte, que pode levar outros países a fazerem isso. Não tem nenhum problema com o fato de cidadãos brasileiros estarem vivendo lá. Existem outros meios que assegura a segurança deles e que possa ainda haver um contato entre os governos em caso de algum problema, que essa não é a justificativa. E eu trago sempre a opinião do Rezec, porque ele conhece a causa palestina com muita profundidade, fala isso de uma forma muito embasada, e é também um jurista, então ele entende também de como funcionam essas questões mais próximas da diplomacia, do direito internacional público e privado. Então, eu acho que essa também não é uma justificativa. Acho que o Brasil deveria se adiantar, porque eu vou te falar, Leandro, ser humilhado por um Estado genocida como Israel é realmente um traje, né? Israel não tem, nesse momento, capacidade moral de humilhar, nunca teve, na verdade, qualquer outro Estado. Agora, o Brasil fica parado, né? Essa questão da nota, eu achei importante, foi um tom muito duro, realmente, eu acho que foi a primeira vez mesmo, porque eu me lembro que no 7 de outubro de 2024, quando fez um ano dos ataques, né, quando Israel começa essa ofensiva, o Itamaraty lançou uma nota em que a palavra Gaza não era mencionada, como se aquilo que aconteceu no 7 de outubro fosse uma ofensiva do Hamas e tivesse parado ali. Né? E o 7 de outubro, a gente vive ele até hoje. E o Itamaraty se posicionou muito ruim. O Lula, apesar das posições mais claras do Lula, das falas mais assertivas dele, que irrita o Estado de Israel, Lula também não ordenou que as relações diplomáticas e comerciais sejam rompidas. Acho que o Brasil precisa urgentemente dar espaço, principalmente na questão do petróleo, né, que abastece essa máquina de guerra de moer gente, de moer jornalistas, médicos, crianças, mulheres grávidas. Inclusive, documentos vazados das IDF mostraram que 83% dos mortos em Gaza são civis, né? 83%. Tá certo. Ô, Rose, nós todos, nós jornalistas, e vocês que são cientistas políticos, analistas internacionais, sabem da dificuldade de acompanhar a política internacional, as relações internacionais pela mídia brasileira. Mas eu acho que há um problema maior para acompanhar hoje, de tudo, até mais do que Israel, é a Argentina. Então, surpreende a todos nós a imagem hoje, surpreendeu a todos nós a imagem hoje de uma carreata, sei lá, do Milei na Argentina, em Buenos Aires, em que ele foi atacado com garrafas e pedregulhos para matá-lo. E acelerou o carro, sumiu. E eu queria saber se talvez você pudesse nos dar a dimensão exata, ou mais próximo da dimensão do que realmente está acontecendo na Argentina, apesar dessa forma edulcorada como a mídia brasileira trata a economia argentina, né? A inflação caiu, está crescendo, acabou o déficit e tal, mas me parece que o miserê lá está tão grande e as questões internas estão tão profundas que eles estão vivendo um cenário de revolta popular e a gente não percebe no Brasil porque não tem como acompanhar isso. É isso mesmo? Não, a inflação caiu na Argentina em grande parte também porque as pessoas não estão comprando, né? As pessoas não têm dinheiro. O poder de compra na Argentina diminuiu muito. Não à toa a popularidade do Milei vem caindo nos últimos meses, porque se existia alguma esperança a partir da queda dos preços, de que a vida foi melhorar na Argentina, o poder de compra diminuiu. Em março, nós tivemos aquelas manifestações dos aposentados em que eles desceram o cacete em velhos. Um fotógrafo foi internado em estado grave. Então, eu acho que até começa uma virada ali um pouco da passividade dos argentinos em relação ao Milei, porque a gente teve algumas manifestações, por exemplo, dos estudantes, né, quando ele fez lá as medidas contra as universidades, mas elas não estavam, digamos que elas não estavam criando um conjunto de circunstâncias para as coisas piorarem para ele. Agora, em março, a gente tem a questão dos aposentados, tem essa questão da diminuição do poder de compra dos argentinos, e agora um escândalo que está pegando forte mesmo para ele, às vésperas
da eleição na província de Buenos Aires, 2 meses das eleições para o parlamento da Argentina. O que é esse escândalo, né? A irmã dele, ela não é somente a irmã do Milei, né? Isso precisa ficar claro. Ela é o braço direito político do Milei. Ele falou, quando ele falou sobre, recentemente, ele falou sobre o... Vocês estão me ouvindo? Eu estou travada aqui, mas está me ouvindo, né? Eu estou ouvindo, perfeitamente. Quando ele falou sobre o partido dele, aquele Liberdade Avança, ele falou que ela era super importante, uma figura política próxima a ele. E o Diego Espanhol, que foi advogado pessoal do Milei, que era diretor da agência, talvez eu esteja falando o nome errado, mas uma agência especializada para os deficientes físicos da Argentina, ele vazou um áudio em que ele fala que a Karina Milei, a irmã do Javier Milei, ganhava 3% ali na compra dos medicamentos, né? E aí, enfim, isso repercutiu muito na Argentina, e hoje ele foi fazer um desfile lá e o cara tacou, não acertou, né? Mas o cara tacou ele uma pedra e ele teve que sair fora. Então parece que as coisas para ele estão se complicando. E somado a isso também, que pegou muito mal para ele na imagem dele, foi também aquele golpe das criptomoedas que ele deu. Uma coisa absolutamente absurda, né, Leandro? O presidente de um país fazendo anúncio, golpe nas pessoas. É uma coisa assim, o caso da Argentina, a Argentina tem umas marcas muito fortes na história, assim, né? São períodos muito agressivos. Esse período do Milei vai ficar conhecido na Argentina como um período muito agressivo quando for fazer a retrospectiva desses acontecimentos. Imagina, o presidente do país dá um golpe nos seus cidadãos a partir de usando o anúncio falso de criptomoedas, investimento falso de criptomoedas. Então, parece que lá, nesse momento, as coisas para ele estão ficando muito complicadas. E ele teve mesmo uma queda de popularidade, principalmente do mês de maio para cá. Me parece que as pesquisas queda, na verdade, no índice de confiança no governo. Parece que perdeu aí, de maio para cá, pelo menos uns 14 pontos nesse índice de confiança no governo. Rose, me tira uma dúvida se eu estiver errado. Assim, o próximo país presidente do BRICS será a Índia, é isso, né? Eu não estou te ouvindo, Leandro. O próximo país a ser presidente do BRICS será a Índia, não é isso? Eu estou certo? Isso, é a Índia. E assim, colocando em perspectiva a Índia como presidente do BRICS, você acha que essa agremiação vai ganhar mais força política, portanto, e podendo se tornar uma aliança militar, ou a proximidade histórica da Índia com os Estados Unidos poderá desintegrar ainda mais o projeto do BRICS? Pois é, tem alguns pontos aí, porque inicialmente tinha um temor por parte de até alguns, como a China e a Rússia, de que essa presidência da Índia fosse aí um ano de baixa projeção dos BRICS, sem muita movimentação, né, sem a implementação de discussões para a cúpula, discussões importantes, né? Foi um pouco o caso do Brasil, né? A discussão foi muito esvaziada do ponto de vista político. Essa foi uma análise que geral. Eu vi muitos analistas no Brasil e fora do Brasil falando isso, né? De que o Brasil contornou alguns temas importantes, principalmente ligados à segurança. E de que a Índia poderia, enfim, fazer uma presença de baixa projeção, inclusive em relação às próprias políticas do novo Banco de Desenvolvimento, que os países têm grande interesse para captar grana, para investimentos de infraestrutura, e esse processo aí de intensificar o comércio em moedas locais, já que a moeda é um processo mais demorado, né, de longo prazo. Só que aconteceu algo no meio do caminho, né? O Donald Trump está com uma política muito agressiva em relação à Índia, principalmente porque a Índia compra petróleo da Rússia. E mesmo que o Modi tenha ido lá, abraçou, foi um dos primeiros líderes mundiais, foi lá abraçar o Trump, chamar ele de ele sim, uma afinidade com o Donald Trump,
ele levou uma marretada na cabeça, ele foi traído pelo Trump. E a Índia respondeu, que eles têm uma questão nacional muito forte também, e a Índia tem respondido com certa altivez. Então, e até um sentimento, me parece que há um sentimento lá dos indianos que eles foram traídos pelo Donald Trump. Então, eu não sei se vai exatamente essa resposta que os indianos estão dando, se ela pode se traduzir, se ela vai durar, né? E se eles acordaram para a vida aí e vão conduzir outra presidência dos fora dessa projeção que a gente está fazendo, né? De que seria uma presidência morna, sem grandes novidades. Tem esse elemento do ataque do Donald Trump à Índia. Eu acho que tem algumas maior do que 50%, porque eles queriam ele quer forçar a Índia a parar de comprar petróleo da Rússia e armas também, né? Porque a Índia é um dos grandes compradores de armas russas. Inclusive, só fazer um último comentário sobre isso, Leandro. O Donald Trump, nesse sentido, ele está mais radical em relação à Índia, porque no primeiro mandato dele, ele abriu uma exceção para a Índia, porque a Rússia é tarifada desde 2014, ele abriu uma exceção para a Índia comprar armamento russo sem ser sancionado. E agora o papo dele em relação à Índia está sendo outro. Talvez para tentar forçar os indianos justamente nessa questão dos BRICS, mas o efeito foi, inicialmente, o efeito na Índia é de revolta, não é de procurar eles para ficar denunciando, enfim,